eu achar um lugar aqui. Tá de volta? Não? Eu falo alto. Boa tarde para vocês. Prazer estar aqui novamente. Essa quadra especialmente me traz muitas emoções. Para quem não me conhece, eu atualmente sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto, mas aqui eu fui professor, aqui eu fui aluno na terceira e na quarta série. A quarta chama atenção porque não sei se todo mundo sabe, mas a gente estudava, as pessoas que moravam aqui nesse bairro estudavam ali embaixo, num prédio meio que improvisado, o antigo Antenor Pessoa, e jamais eu vou me esquecer do dia em que essa escola inaugurou. E óbvio, a gente criança, o que chamava a atenção era a quadra, porque ninguém tinha uma quadra dessa nas escolas aqui próximas. Então era uma alegria muito grande a gente vir para a escola nova. E já nasce com uma sacanagem, porque nem todo mundo teve direito de vir para a escola nova. Então uma parte dos alunos ficaram e outros vieram, sabe-se lá por qual critério, que eu nunca soube. O fato é que eu tinha um grande amigo chamado Raimundo, mas que me chamava de Lúcio, que era da minha totalmente diferente, né? Ninguém sabia que ele chamava Raimundo, que era muito amigo mesmo, a gente ficava o dia inteiro juntos. E quando essa escola inaugurou, infelizmente por algum critério, eu vim para a escola nova e ele ficou na escola antiga, que era o Antenor, quando o Antenor era aqui embaixo. E passado umas 2 semanas que eu tinha vindo para aqui, o Raimundo fez uma coisa: ele veio para a escola. Ele simplesmente veio para a escola e começou a assistir aula. E ficou um bom tempo assistindo aula e tinha aquela coisa: mas seu nome está na lista, não é porque não colocaram. Aí o Raimundo ficou. E eu estou tentando lembrar o nome da colega, da professora, porque eu me lembro, se tivesse visto aqui fisicamente, ela não era professora daqui, mas ela veio visitar a escola, porque a escola era algo novo, todo mundo vinha visitar. E ela veio visitar e a diretora passou de sala em sala. Então jamais me esqueço, quando ela chegou na porta da nossa sala, ela era a nossa professora do Antenor, o Raimundo tentando se esconder, mas não teve jeito. Ela olhou para ele e falou assim: ué, Raimundo, o que é que você está fazendo aqui? E aí tiveram que deixar o Raimundo assistir aula aqui, porque ele já estava aqui mesmo. Então tem várias histórias da escola. Esse morro aqui, por exemplo, ele não existia esse monte de escola, e a primeira vez que eu tomei uma punição numa escola foi aqui, porque eu estava sentado ali onde hoje é a sala dos professores, e minha primeira experiência sociológica, eu trabalho com sociologia, e eu fiquei olhando as pessoas com muita dificuldade construindo essas casas, puxando as coisas para a construção, e nos perdemos no horário. Na hora que foi ver, já tinha batido o sinal há muito tempo, todo mundo já tinha subido, e a diretora me pegou então conversando com o Raimundo, e vai acreditar que a gente estava fazendo especulação sociológica, né? Com tão pouca idade. Mas a escola traz muita lembrança, essa quadra traz muitas lembranças, os amigos todos que estão aqui. Nessa escola também eu tenho que dizer, minha mãe trabalhou como servente, eu tive aqui na mesma época com ela, né? Então ela também é bem conhecida aqui. Esse é um espaço assim, maravilhoso, e não dá para não dizer, embora não seja essa que eu vim aqui há 1 mês atrás ou 2, não lembro mais, passando, que deu vontade de entrar e eu entrei, o encantamento de ver essa escola tão bonita como está. Isso é algo assim, é dignidade para vocês que são professores dessa escola, e é dignidade para esses meninos, né, de um bairro tão pobre, que eu morei aqui também, né, meus pais ainda moram aqui. É muita dignidade para esses meninos poderem estar aqui. E todo esse cuidado que se tem com tudo isso, eu acho que tudo isso é muito importante, porque mostra que a gente tem valor, que as crianças têm valor. Bom, eu preparei uma fala aqui, que eu vou durar aí mesmo 1h30, pedindo para atender ao tema. Eu vou tentar falar um pouco, eu não me lembrava o que eu falei aqui. Eu dou palestra em tudo quanto é lugar, não tinha guardado com o nome Gracinha, então não sabia. Mas pensando que vocês estão refazendo o projeto pedagógico, e fiquei feliz com a apresentação do professor, acho que a gente vai casar mais ou menos com o que ele estava dizendo. Então coloquei disciplina, violência e bullying.
transformar os valores e construir uma nova escola. Eu vou fazer uma fala que a gente não vai entrar tanto nessas coisas. Eu sou um professor que trabalha muito com gestão de sala de aula, eu fico à disposição, porque o público é mais novo, eu posso voltar para conversar com quem ainda não viu essa fala, mas hoje eu quero fazer uma fala mais geral, que eu tenho sentido falta quando vou trabalhar com os professores em coisas mais práticas. Vamos lá, como manda a boa recomendação pedagógica, vamos começar apresentando para você sobre o que eu vou falar aqui ao longo dessa 1h30. Eu vou começar a discutir um pouco sobre a escola e o mundo atual, o que tem ocorrido nas nossas escolas. É uma discussão sobre que escola é essa. Por que no mundo inteiro se está falando que a escola mudou? Por que, por exemplo, questões como indisciplina, bullying, violência não são mais problemas de escola pública, é problema de escola pública, particular, não é mais problema da escola brasileira, embora a escola brasileira seja mais complexa. Para vocês terem uma ideia, recentemente eu fui convidado para dar uma palestra com um norueguês. E mesmo na Noruega, os professores se queixam do excesso de disciplina, de violência. Então, esse é um problema mundial. Aliás, a própria Unesco já reconheceu que conviver na escola é o grande desafio da educação para as próximas décadas. Para dar um outro exemplo, quando a Rose falou, quando eu fiz meu doutorado, uma parte eu fiz em Portugal, e eu me lembro da televisão portuguesa, como se fosse a Globo deles lá, mas lá é pública, parar no horário nobre para discutir problemas de disciplina na escola, documentário. Então, esse é um problema do mundo inteiro, não é um problema do Brasil. Significa que o mundo inteiro está pensando sobre esses desafios. Então, nós vamos começar discutindo isso. Depois, nós vamos discutir essa metáfora. Uma cavinha quadrada e um buraco redondo. Vocês vão entender por que eu estou falando disso, né? Dois extremos explicativos. E, por fim, eu vou falar sobre a necessidade de nós construirmos uma nova escola e vou citar algumas coisas que nós deveríamos incorporar nessa nova escola. Sobretudo, valores que a gente deveria incorporar para construir uma escola diferente que dê conta de, pelo menos, enfrentar esses problemas de violência, indisciplina e bullying. Vamos lá, o que tem ocorrido nas escolas? De um modo geral, gente, para onde vocês forem, em qualquer lugar, há um sentimento generalizado de que a escola virou um lugar da desordem, da desobediência, que professor não é obedecido, que professor é um pobre coitado, né? Uma aluna minha lá em Mariana, recentemente, foi fazer inscrição numa academia de bairro, e aí ela chega e pergunta CPF, endereço, não sei o que, profissão. Aí ela, professora. A moça, nossa, coitada. Aí ela reagiu da forma bem contundente. Coitada de você, trabalhando aqui no balcão de uma academiazinha dentro de bairro. Eu sou professora. Foi mal educada, mas falou o que tinha que falar. Mas esse sentimento é um sentimento mundial. Não por acaso, a gente tem perdido muita gente que gostaria de ser professor, mas não busca a profissão por medo de que aqui é um lugar, seria um lugar degradado, né? Bom, para o professor, essa imagem da escola é extremamente perturbadora. Por quê? Porque a gente vive isso de forma ambivalente. Ora, a gente se sente um pobre coitado, uma vítima, porque olha, coitado dos professores, estão sendo violentados, os meninos não respeitam, mas ora, nós professores também recebemos isso como culpados. Está lá aqueles professores, não colocam moral, lá ninguém respeita, é porque ele não dá conta. Então a gente passa muito rapidamente de vítima a culpado. E aí eu convido a gente a pensar que nós não somos nem vítimas, nem pobre coitados, porque também ninguém respeita pobre coitado, mas também nós não somos culpados, porque fenômenos como esses, com os quais nós lidamos no dia a dia, são tão complexos,
tem tantas variáveis, tantas coisas influenciando, que não por acaso, como eu disse, eles estão no mundo inteiro, até na Noruega, até no Japão, até em Cuba, para pegar modelos assim, bem diferentes. Tranquilo? Bom, aí, em torno dessa ideia de que a escola virou uma bagunça, surgem dois discursos que a gente tem que ter cuidado com eles. Um discurso é o conservador, alarmista, saudosista. É aquele pessoal que pensa assim: tudo está um caos, tudo está ruim, era tudo melhor na minha época. Era tudo melhor há 30, 40 anos atrás. Nós temos que parar e voltar. Vamos voltar ao passado, porque aí a gente resolve. Olha, isso parece ser uma brincadeira, mas não por acaso nós estamos num momento em que muita gente está aderindo ao discurso de que a escola só pode ser eficaz se colocar a polícia aqui dentro. As propostas de militarização da escola são muito bem-vindas por grande parte da sociedade, embora questionada pelos professores, por amplos setores. Muita gente acredita que se o professor for substituído por um policial, as coisas se resolvem. O problema desse discurso saudosista é que quando ele pensa numa escola do passado, ele está pensando numa escola que de fato nunca existiu, porque a escola para todos, com todos podendo estar aqui, ela nunca existiu. A prova, a apresentação do professor. Agora não basta um gracita bonito, não basta a escola ser nova, é preciso que esteja aqui dentro todos. E a gente sabe que é só lá por volta de 1990 que no Brasil a gente coloca todas as crianças de 7 a 14 anos dentro da escola. Os jovens de Roma eram mais sossegados nas classes. Não lhes era lícito entrar desordenada e imprudentemente nas aulas dos professores, dos quais não eram alunos, nem sequer eram admitidos sem licença. Bem o contrário do que acontecia em Cartago, onde a liberdade dos estudantes é tão vergonhosa e destemperada que invadem cínica e furiosamente as aulas, perturbando a ordem estabelecidas pelos mestres e seu próprio interesse. Então, desde o século V. Então, reclamando de aluno, ou seja, esses dois extremos valem para a gente pensar o seguinte: onde tem menino, tem problema, vai ter desafio. Né? Onde tem criança e uma autoridade, os desafios ocorrerão. Então, ok, dá para falar isso. Por outro lado, também é possível falar que nas escolas do passado tinha um pouco menos que hoje. O problema é que na escola do passado, os meninos que hoje estão aqui não estavam. Então, nem 8, nem 80. A escola, nas últimas décadas, passou por mudanças significativas que fazem com que nós tenhamos problemas que, de fato, a gente não tinha até pouco tempo. A questão é como que nós vamos lidar com esses problemas. Então, é evitar um pouco os dois discursos extremados. O que tem ocorrido, então, nas escolas? Muita coisa. Na sociologia, uma tese muito forte e que eu, de alguma forma, concordo com ela, é de que está havendo nas últimas décadas um processo de dessacralização da escola. Ou seja, a escola está deixando de ter um caráter sagrado. Para isso a gente tem que entender como que a escola foi construída. A escola, isso é aquilo que a gente conhece, escola pública, gratuita, para todos, com professor formado para dar aula com meninos de uma turma, separado por idade, com um currículo, é uma instituição relativamente nova. É uma instituição que se consolida no final do século XIX. Foi no final do século XIX, já com inspiração na Revolução Francesa, que a gente disse: é preciso educar todo mundo na escola. O Estado prepara o seu cidadão na escola. Educar não é uma tarefa da família, educar é uma tarefa do Estado. Olha só para vocês verem as discussões que nós estamos tendo hoje.
quando os pais, agora foi lançada uma pesquisa nacional sobre violência contra professores, porque nós sabemos que acirrou essa violência contra professor, sobretudo porque parte da sociedade acredita que professor não educa. Professor só tem que ensinar matemática, quem educa é a família. Mas quando a escola foi criada, lá no século XIX, o discurso era justamente o contrário. A família é algo muito pessoal, muito afetivo. Quem prepara o cidadão de fato é a escola. E por isso nós temos que criar a escola pública em todos os lugares. E por isso que quando você pega os textos de história da educação, você vai ver as festas que se fazia na inauguração de cada escola. Porque, ao contrário das sociedades antigas, mais antigas, que a igreja era a grande marca daquela sociedade, agora uma escola cravada em cada bairro significa grande templo da razão, da sabedoria, fincada em uma determinada comunidade. Então, esse caráter sagrado, a escola tem uma missão sagrada, a escola leva o saber, a escola prepara o cidadão, a escola vai melhorar a sociedade, a escola vai enfrentar as desigualdades. Na escola a gente permite qualquer pessoa, independente da família que ela nasceu, aprender e vencer na vida. A escola é uma instituição, gente, que meio que substitui a religiosidade. Não é à toa que ela vem da religiosidade. Ela então tem um caráter sagrado. Sendo sagrada, tudo o que ela faz é legítimo. Eu aceito o que o professor faz porque ele tem uma missão sagrada. Portanto, quem vinha para a escola eram as pessoas, entre aspas, crentes, que estavam dispostas a obedecer essa lógica da escola. Durante muito tempo, quem vinha para a escola? Classe média ou alta. Meninos com alto capital cultural, formados em famílias que tinham diplomação, que falavam um português culto, que preparavam os meninos para vir para a escola. Esse era o público da escola. Quando os pobres começavam a chegar na escola, se eles não se adaptassem, vão embora. Quantas vezes eu vi colegas de escola simplesmente sendo mandados embora? Eu convivi aqui no bairro com pessoas que tinham 5, 6, 7, 8 bombas. Imagina se você tomar 8 bombas, o seu pai vira e fala assim: você é burro, vai trabalhar. E tirava da escola. De modo que ficava na escola somente aqueles que aderiam a essa missão sagrada. O que os sociólogos têm dito é que pouco a pouco esse caráter sagrado vai se perdendo, e ao perder esse caráter sagrado, as pessoas também estarão menos dispostas a aderir a essa instituição. Mas, Luciano, por que a escola está se desacralizando? Por um monte de coisa que vem ocorrendo desde o século XIX. Os europeus já viveram esse processo de desacralização há muito tempo. Por quê? Porque também eles já colocaram todo mundo dentro da escola há muito tempo. Nós estamos vivendo agora, porque finalmente a gente consegue colocar todo mundo na escola. Vou citar algumas coisas que aconteceram com a escola e com a sociedade. Uma massificação do ensino, é isso. Até o ano de 1990 aproximadamente, a nossa taxa de escolarização ainda era muito baixa. Significa que o menino pobre chegava menos à escola, e se chegasse, saía com mais facilidade. Houve no Brasil uma expansão significativa de matrículas, de números de escolas. Só para vocês terem ideia, são quase 50 milhões de crianças e adolescentes frequentando uma escola todo dia. Nós temos no Brasil quase 200 mil escolas, para pegar um número redondão, para ver que sempre tem tanto. É muita escola, tem escola em tudo quanto é lugar. A escola é a instituição estatal mais próxima do cidadão. Por isso que o Brasil provavelmente é usado para vacinar cachorro, para abrigar gente em enchente, para mil coisas. Por quê? O Estado chega ao cidadão via escola. Todo bairro tem 1, 2, 3 escolas. E para quem é novo,
vai entender o seguinte: um bairro como esse aqui, o Comerciários, Nova York, hoje a gente está lutando por questões de gênero, LGBT. A grande luta das pessoas num bairro como este aqui era ter uma escola e rua asfaltada. Conquistar uma escola era algo muito significativo. O que nós temos hoje é que houve uma ampliação muito grande, uma massificação do acesso ao ensino. Houve uma mudança muito grande nas formas de produção e difusão do saber. Ser aluno hoje, ser professor hoje é completamente diferente do que foi para a gente. Eu estudava lá no Janina, e vocês vão lembrar que foi mesmo para vocês, para quem tem pelo menos um pouquinho menos de anos que eu. A professora dava uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa. Então, no contraturno, a gente chegava na biblioteca e falava com a moça: eu vim fazer uma pesquisa sobre o Renascimento. Ela se dirigia à prateleira, pegava uma pasta, abria e falava: página tal a página tal. E a gente ia copiando da página tal a página tal, mais ou menos da seguinte forma: a gente copiava um parágrafo e saltava outro, copiava um parágrafo e saltava outro. Vocês não faziam isso, não é só eu que fazia. O conhecimento estava depositado num lugar específico. Eu lembro de noites aqui no Comerciário em família com as minhas irmãs, que a gente se esquecia de alguma coisa, perguntava: isso é quem? Quem que foi? Aí a pessoa falava assim: vamos esperar amanhã a gente pergunta para o professor. Aí a gente ia dormir assim, ansioso, porque a gente não sabia algo e tinha que esperar para perguntar ao professor. Hoje o professor está na palma da sua mão. E você nem precisa ter. Às vezes a gente fica assim: como é que é o nome daquela atriz que fez a novela tal? A gente não lembra o nome da atriz, não lembra o nome da novela, mas a gente coloca 3 palavrinhas mais ou menos relacionadas, aparece a atriz de cara. Mágica, né? Antes não, a gente ficava ansioso a noite inteira. Eu lembro de irmão acordar e falar assim: é a Vera Fischer. É a Vera Fischer. Hoje não, está tudo aqui. Hoje, os meus alunos lá da medicina, lá na UFOP, assistem operações feitas no Japão, ao vivo. Tem lá um professor que quer dar aula, eles assistem. E a professora da medicina fica louca, que ela fala assim: Luciano, antigamente, pelo menos, a gente fala assim: cuidado com esse negócio de internet, não presta, não sei o quê. Hoje, não tem jeito, esse negócio de internet tem muita coisa que presta. Muito bem feito, gente altamente qualificada. Então isso, gente, impacta o lugar da gente, o estatuto que a gente tem. Crise de autoridade. Todo mundo está falando que o mundo vive uma crise de autoridade. Para ser bem resumido, porque isso é uma palestra, a lógica é mais ou menos o seguinte: nós, no mundo moderno, inventamos a seguinte coisa, que todos nós somos iguais. Legal? Nós inventamos isso. Aí, logo depois que a gente fez a Revolução na França, alguns começaram a fazer: nós somos todos iguais, mas negro não é igual assim não. Mas, rapidamente, falaram: não, negro também é igual, então vem batalhando até hoje para que seja. Depois, as mulheres começaram a falar: que coisa é essa? Vocês não falaram que todo mundo é igual? Por que mulher não é igual? Por que até recentemente as mulheres ainda tinham que pedir para o marido para poder viajar? Vocês sabem, no Brasil. Direito de voto, um monte de coisa. As mulheres reivindicaram também esse direito. Legal, porque lá na Revolução Francesa a gente diz: temos que ser todos iguais. A questão, moçada, para a gente que é professor, é que depois também viraram para a gente e falaram assim: e as crianças? As crianças também são iguais. Aí gerou um problema, por quê? Porque a tarefa educativa, como diz a Hannah Arendt, ela é uma tarefa evidentemente feita por desiguais. É feita por um adulto sobre uma criança. Mas aí nós começamos a conviver com essa coisa. Hoje se exige cada vez mais uma relação horizontal entre a gente e a criança. A criança não é um cidadão a ser formado. A criança já é
no cidadão. Isso tem várias coisas positivas, ok? Mas não podemos deixar de falar o seguinte: isso impacta na nossa autoridade. Hoje, quando você chega aqui no Gracinha para dar aula, você tem uma criança e um adolescente que se sente um sujeito de direitos e que espera uma relação mais horizontal. E você sofre por quê? Porque é da sua profissão ter a autoridade de mandar. Professor mais bacana, mais contemporâneo, que é o professor que estava aqui dando a palestra de início, ele manda. Sai daí, vem para cá, passa aqui. Manda com educação, com justiça, o que for, mas ele manda. Então isso traz questões para a questão da autoridade. Mudanças da família, as famílias mudaram demais. Eu dou uma palestra só falando de família. Mas eu queria citar aqui uma coisa de família. Nós, por exemplo, reclamamos muito que os homens eram o centro da família, o chefe da família. Hoje os sociólogos estão dizendo que nas famílias contemporâneas, quem manda são os filhos. A criança passou a ser o centro da família, por diversos motivos. Não é à toa que a criança acaba decidindo o orçamento da casa, para onde é a viagem. Se você for olhar o poder de decisão que a criança tem, a família se organiza em torno da criança. A criança é tão importante que a gente coloca o nome dela atrás do carro. E tem gente que faz festa, diz, agora estou fazendo festa todo mês. Eu já achava um absurdo que era de ano em ano. Chama os amigos, paga o salão, exibe bastante a criança para dormir, né? E agora tem o mêsversário. Essa me contaram recentemente. Eu falei, gente, eu estou atrasado. Eu já ficava zoando que tem um aniversário todo ano, que chama a família, que exibe a criança, e agora fazem isso mês a mês. Outra coisa importante na família, além da criança tomar o centro, é que as mães estão trabalhando. Muitas delas chefiando as famílias. E outra, antes a gente tinha filho, e quando a gente tinha filho era meio que uma decisão de vida. Agora eu me entrego a este filho. O filho passa a ser a referência. Hoje todo mundo quer continuar a sua vida. Você teve filho, você quer continuar fazendo academia, sendo Maradona, bonita, o homem bonito. Então, se o filho está lá, mas ele está lá entre tantas outras coisas. Eu não deixo de ter uma vida em prol do filho. Eu tenho a minha vida junto com o filho tem a vida dele. Então, tudo isso muda a forma de se relacionar. E nós que estamos na escola, muitas vezes olhamos para as outras famílias e julgamos, mas esquecendo que isso também está na nossa família. A nossa família também se organiza desse jeito. Há uma lacuna entre valores da escola e valores da sociedade. Nem sempre aquilo que a escola prega é aquilo que a sociedade prega. Eu não vou falar muito, mas pense na sexualidade. Vocês trabalham com crianças. É uma luta. Porque vocês estão aqui falando mil coisas sobre sexualidade, sobem os meninos e as músicas que ouvem, as relações que tem na rua, o carro que passa na rua bastante som, o contato com o menino maior, tudo promove um outro tipo de sexualidade que é contrária àquela da escola. Na escola tudo é devagar, tudo é para longo prazo, estuda menino, que lá na frente, daqui 12 anos, vai ter uma vida melhor. Na vida tudo é imediato. Não, estou meio gordinho. Aí você fala assim, ô meu filho, vamos fazer uma academia, né? Aí a pessoa fala assim, academia é nada, para que tem a faca? Vou lá e corto. É o imediatismo, tudo tem que ser muito rápido. Mas na escola tudo é lento. Como é que você prepara uma geração para uma coisa que está lá no futuro, se no dia a dia as pessoas querem tudo para ontem? Tudo imediatista. Então não é fácil para a escola. Quebra do contrato. Eu disse, a escola nasceu com um contrato. O contrato da escola é o seguinte: se você estudar, você vai ter um futuro melhor. Mais ou menos, gente, a lógica é o seguinte: eu falei que a escola é uma instituição do século XIX. A Revolução Francesa veio e todos os movimentos que existiam ali do século XVIII e XIX disse o seguinte: a partir de agora, o
O seu destino quem faz é você, não é Deus, não é o lugar que você nasceu, não é o seu sangue. A partir de agora, nós vamos ver a meritocracia. Se você se esforçar, se você fizer tudo direitinho, você vai poder vencer na vida. Aí a gente tinha um problema. Como é que a gente sabe quem é esforçado e quem é competente? Uma boa coisa, vamos todo mundo para a escola. A escola trata todo mundo igual, os melhores vencerão. Por isso que a gente dá nota 10, nota 9, nota 8, nota 7. Por isso que uns têm quinta série, outra sexta, outra sétima, ensino médio, superior, mestrado, doutorado, porque é uma forma que a gente faz de classificar as pessoas e dizer para a sociedade quem está apto a receber o presente, o retorno, e quem não está apto. É isso. A escola cumpre o papel de seleção, queremos ou não. É esse contrato, essa promessa que funda a vida escolar. Não é à toa que todo mundo quer ir para a escola para vencer na vida. O que os sociólogos têm dito é o seguinte: essa promessa da escola tem sido cada vez menos cumprida. Não dá também para aprofundar, mas ela tem sido menos cumprida por quê? Porque o capitalismo está passando por um processo de mudança enorme, em que os bons empregos são cada vez menos, cada vez nós temos menos empregos. Então, por exemplo, no Brasil a gente passa por um processo de desindustrialização enorme já há algumas décadas. Significa que aqueles empregos que exigem mais qualificação e que remuneram melhor estão sumindo. Portanto, o que acontece na cabecinha do menino? Me enganaram, falaram que se eu estudasse, daria certo. Cada vez menos dá certo. Não é por acaso que a gente tem aqui esse monte de engenheiro trabalhando de Uber, com todo o respeito que merece qualquer profissional. Mas a gente não forma engenheiro para trabalhar de Uber. A gente forma engenheiro para desenvolver uma área específica. Imagine vocês que trabalham com meninos pobres, que além de tudo isso, quando olham para o lado, quem venceu na vida estudando? Tão poucos, contam no dedo. Tem menino que é tão pobre, vocês moram aqui é um bairro pobre, eu morei aqui também, que a única pessoa que ele conhece que tem curso superior são vocês. Ele não conhece outro. Por isso que ele não consegue nem distinguir se você tem e se você não tem. Às vezes, o professor deve ter. Isso tem muita implicação, porque quanto mais a gente tivesse uma sociedade que a escola cumprisse a sua promessa, obviamente mais os meninos teriam interesse em vir para a escola, porque a coisa está garantida. Por outro lado, há um peso crescente do julgamento escolar. A gente julga muitas pessoas pelo que elas são em termos escolares. Se você não vence na escola, você é um fracassado. Não é como na minha época, há umas 3 décadas atrás, que um bom filho é um filho honesto, correto, que não briga na rua, que ajuda os pais, que ajuda em casa, né? E os pais olham e falam assim: nossa, ele é um bom garoto. O bom garoto hoje tem que ser bom garoto do ponto de vista escolar. E isso gera um peso enorme em cima desses meninos, porque nem todo mundo consegue ser bom na escola. Também esse é um fato. Nem todo mundo será um gênio na escola. Imagine para meninos de classe média, média alta, que não são bons na escola, o peso. Eu já dei aula para muitos. Imagina o que é um menino de classe média, com pai médico, mãe médica, irmão médico, tio médico, mas ele só conseguiu passar na educação física. Ele estava na mesma área. Pegou biológica. É um peso. Essa cobrança, quando é muito exagerada, dá o que vocês veem no Japão, por exemplo, com um número enorme de suicídios entre jovens. Bom, nesse bojo todo de mudança aparece esse monte de problema, de violência, de indisciplina, o bullying, que é esse termo tão falado que a gente nem gosta muito, porque coloca como se tudo fosse bullying. Por trás do bullying tem outros termos que deveriam ser nomeados: tem machismo, tem misoginia, tem racismo, tem gordofobia, tem um monte de coisa. Então tudo isso está dentro da escola. Tudo isso está dentro da escola. E o que é que causa tudo isso? Aí a questão da metáfora lá que eu falei para vocês. Tem 2 visões extremas. Vou até ler para vocês entenderem essas 2 visões extremas. A crença de que o comportamento tem a ver inteiramente com alguma deficiência do aluno. Então, se ocorrem esses problemas, o problema está no
aluno, em alguma deficiência dele. A suposição é que os alunos só comportam de forma inadequada porque há algo de errado com eles. Esta explicação, comumente referida como modelo do déficit, realça a constituição psicológica problemática do aluno ou fatores sociológicos que contribuem para a sua falta de conformidade. Então, essa explicação extrema é assim: se tem bullying, se tem violência, se tem disciplina, se a escola está perturbada, olha para o aluno, a culpa é do aluno. Pode ser tanto do aluno psicologicamente, como pode ser do aluno socialmente. É a família degradada, são os pais, é a comunidade. O foco aqui é dizer extremadamente que a culpa é do aluno. Do outro extremo, a crença de que a falta de conformidade é uma expressão de insatisfação genuína e justificável com uma instituição educacional que não atende às suas necessidades. Então aqui a culpa é da escola. Não é o aluno. O aluno sempre teve escola. O negócio é a escola que muda, que ainda é uma escola do século XIX. O negócio é que os professores não têm sensibilidade, são mal formados, a pedagogia está errada, tem que mudar a pedagogia, ainda é muito tradicional. Ou seja, o outro extremo culpabiliza a escola. A gente costuma dizer que tem aqui a metáfora da cavilha quadrada e um buraco redondo. Vocês já viram aqueles móveis que fazem nas Casas Bahia, que a gente vai contando esses móveis? A cavilha é aquela madeirinha roliça, que a gente fica num buraquinho redondo, a gente vem encaixa dos dois lados daquele móvel, que se você desmontar, já é. Comprou uma vez, monta e nunca mais muda, porque se mudar, perdeu o móvel, né? Então a gente tem essa metáfora que é a seguinte: algo tem errado. Eu tenho uma cavinha redonda, que é a escola, sempre foi redonda, só que o buraco é redondo, só que a cavilha é quadrada. Aí não encaixa. Aí as pessoas vão dizer assim: o problema não é o buraco, o problema é a cavilha que é quadrada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma arredondada, eu tenho que lapidar esse menino, eu tenho que dar um jeito nesse menino para ele entrar no buraco, porque a culpa não é do buraco. Ou a gente pode imaginar o contrário. Agora que as cavilhas estão vindo quadradas, o outro chega e fala assim: não, eu sou cavilha, meu filho. O problema é com esse buraco, e vamos mexer no buraco. Vamos dar uma... deixar ele quadrado. Ou seja, a culpa é de um, a culpa é do outro. E aí a gente não avança, porque a gente passa o resto da vida discutindo se é um, se é outro. Quando em qualquer fenômeno social é tudo ao mesmo tempo. É tudo. De fato, a escola é uma instituição construída para menino de classe média alta, com seus valores, com seus comportamentos. De outro, estão chegando meninos cada vez mais difíceis. E, portanto, a gente tem que entender que essa escola também não muda, mas que os meninos também são difíceis e a gente tem que fazer algo. E fazer algo não é investir só no menino, é investir também na escola. De modo que eu tenho falado o seguinte, que a gente precisa construir uma nova escola. E aí eu já vou tomar um cuidado. Construir uma nova escola não é fazer uma coisa totalmente diferente do que nós temos. É um erro também achar que tem que ser algo absolutamente diferente. Aí vai pegar um exemplo, não vou citar aqui porque eu tenho colegas envolvidos com isso, mas tem uma, mas vocês já vão saber, só vai falar, né? Então existe uma escola lá em Portugal que é um sucesso. A gente só não dá certo com a meninada no Brasil porque os professores não dão conta de ter uma prática dessa. Então existe uma escola aqui em Belo Horizonte, lá na Serra, que dá muito certo. Vamos fazer igual. As coisas não são tão simples assim. E aí eu sou pesquisador, gente. O meu compromisso é com a ciência. E eu costumo dizer o seguinte: pegando pesquisa sobre escola, toda vez que vocês ouvirem falar de um sistema de ensino que as coisas estão dando mais certo, então qual fala um? O modelo de Sobral.
Alguém já ouviu falar mal de Sobral em educação? Não, virou uma referência para o mundo inteiro. O mundo inteiro está vindo ver o que aquela cidade faz que os meninos lá aprendem muito. Aí vem com fake news, assim, isso é tudo mentira, falsificam os dados, não sei o quê. Eu falei assim, deve falsificar, né? Deve ter um complô geral. Eu até pedi uma amiga minha que é pesquisadora dessa área uma vez, para falar assim, anota aí para mim quem tem que estar no complô envolvido para que os dados de Sobral estejam errados. Aí outras pessoas falam assim, mas porque Sobral só quer ensinar o conhecimento. Ok, aí já é uma crítica mais interessante, mas o fato é que eles são bons em ensinar o conhecimento. Uma cidade pobre, o Ceará, que é pobre para danar, e tem indicadores muito bons de educação. Tem problemas também, mas é incrível. O que geralmente essas escolas, esses sistemas de ensino que recebem meninos pobres, tá? E que se dão bem fazem? Não fazem nada de tão diferente. Eu nem gosto de usar essa expressão não, mas ela traduz bem. A gente precisa dizer assim, faz bem feijão com arroz. Que, de modo geral, fazem aquilo que faz com que nós, professores, que somos classe média, optemos por escolarizar os nossos filhos numa escola particular. Nessa escola as coisas funcionam. A aula começa 13h13. O professor vai instalar, vai estar todos os professores, os meninos vão instalar, os meninos vão estar minimamente uniformizados, tem um currículo para cumprir, tratam os meninos bem, os meninos tratam bem os professores, as coisas acontecem. É chato falar isso, mas de um modo geral, não existe nada de tão diferente. É investimento em qualificação, é um compromisso que os meninos vão ser alfabetizados bem rápido. Por exemplo, uma coisa equivocada, como é que pode o menino ser alfabetizado? Compromete toda a trajetória dele, né? Então eles fazem coisas que não são tão extravagantes. É por isso que eu vou bater um papo com vocês aqui sobre construir uma nova escola, mas eu estou dizendo assim, não acha que eu estou pedindo para vocês fazerem algo tão absolutamente diferente, tá? E aí, buscando na literatura, eu tenho encontrado o seguinte, algumas coisas que são importantes. Primeiro, incorporar o fato de ensinar como uma atividade interativa. É muito difícil os professores incorporarem isso, embora seja óbvio. Quem vem para a educação, quem quer ser professor, quem é professor, tem que encarar o seguinte: eu escolhi uma profissão que está dentro daquele grupo que a gente chama de profissões interativas. O nosso trabalho é feito na relação com o outro. E vamos ter que admitir isso. Quem não gosta de se relacionar com o outro, tem que ter outra profissão. Sempre a gente vai interagir com o outro, mas a nossa é especificamente da interação. E por quê? Porque nós não lidamos com um, nós lidamos com o grupo. É uma profissão interativa. Por que a nossa profissão é interativa e é diferente das outras profissões interativas? Porque ela é prolongada, nós não ficamos. O médico recebe a pessoa, consulta de 1 hora da gente. 10 minutinhos. Outro dia um colega estava contando a história que um colega médico, que tinha um lá que não deixava a cadeira assim, ele colocava a cadeira no canto, porque aí tinha que o paciente pedir a cadeira, e aí ele já atendia o cara ali em pé mesmo e rapidinho ia acabar. A nossa é prolongada, cara. O menino chega de 7 horas, só sai 11h30. E se tiver escola integrada é o dia inteiro. Prolongar os contatos, você sabe, traz problema. Olha para a vida sua de casal. Olha o dia inteiro com aquela figura. Por isso que é bom trabalhar, chegar à noite, ter umas amigas, uns amigos, futebol, para a gente encontrar mais de vez em quando. Todo mundo que encontra muito tem problema, né? Ela visa mudança. Olha só, nós não nos relacionamos com as crianças para fazer com que a criança fique conquistada.
está. Não, a gente quer interagir com ela e transformá-la. O médico chega e você está doente. O que o médico quer? Te devolver o seu estado anterior de saúde. Nós não aceitamos o estado anterior e nem o atual. Nós queremos te jogar para frente. Nós queremos te transformar. Isso é muito diferente. O outro não é inerte. Ele reage à ação. O médico chega e te fala, você está com isso, te dá a receita e te manda embora. Se você, eu fui na médica, eu estou com umas coisinhas aqui na perna, fui na médica, ela falou assim, vai gravar, vai. Prednisona, 80 miligramas durante 30 dias. Eu já tomei muito corticoide, é terrível. 80 miligramas durante 30 dias, fui para casa, até hoje não tomei, afinal vou tentar outro tratamento. Mas, para ele me largou ali. Ele não vai me ligar e perguntar, e aí, Luciano, já tomou hoje? Não. Entendeu? Nós não, gente. O sujeito está ali e ele resiste na nossa cara. Você chega, a gente abre o livro, o menino abre. A gente vai entrar para a sala, o menino não entra. Então, é uma relação interativa muito diferente. Que a reação do outro a gente conta muito. No outro dia ele ainda volta. Com certeza. Volta e os meninos, não é meu caso, mas os meninos mais difíceis fazem como que eu fazia. Porque eu estudava à tarde e minha irmã de manhã. Descia aqui o morro aqui a gente chamava de terceira, não sei se chama mais, ainda chama. Aí descia o morro aqui da terceira, ia descendo, aí a minha irmã estava subindo, ela falava assim, não vai ter aula à tarde não, viu, Luciano, porque teve lá um problema tal. Eu vou lá, não confio na minha irmã, é que eu tinha que ir na escola. O menino veio na escola. Se não veio, não estava. Isso, nosso compromisso que ele tem, né? Então, o professor deve se preocupar, portanto, é impossível para o professor ministrar o ensino sem levar em conta as reações dos outros. Eu tenho que estar aqui dando aula, eu tenho que saber se o menino está triste, se ele está indisciplinado, se ele está com tédio, se ele está com tristeza, porque a reação dele conta para o trabalho que eu vou fazer. Eu chego na UFOP, 7h30 da manhã, para dar aula, tem 35 jovens. Eu olho no canto e o menino está chorando. Não é comum. Homem é ensinado a não chorar. De manhã, 7h30. Está chorando. O que está acontecendo? Ele deu uma solicitada para ele. Fala aí, camarada. O que está acontecendo? Professor, minha namorada tentou comigo agora de manhã. De manhã, eu podia ter terminado. Terminar a hora da minha aula. Né? Isso conta, eu não consigo ser inerte à reação daquele outro sujeito, eu não consigo ser inerte à ideia de que eu estou dando aula e o menino está fazendo outra coisa, porque a reação dele pode me atrapalhar, pode atrapalhar a aula e atrapalhar ele mesmo. O professor deve se preocupar constantemente com o seu público, não tem como ser professor e não se preocupar. Outras profissões não se preocupam, a gente não tem jeito, porque a reação do outro interfere no que nós estamos fazendo. O professor, essa apresentação de si no palco, sempre preocupado com os alunos, exige do professor mobilização e uma certa série de atitudes, ou seja, nós temos que aprender a estar no palco. Existem conhecimentos de como estar no palco. Existem conhecimentos de como sacar a reação do aluno. Existem formas corretas ou mais apropriadas de interagir com a reação do aluno. Isso é o que a gente chama de gestão de sala de aula, no nível da sala de aula, que é uma das palestras que eu dou, não é de hoje. Nós temos que aprender, isso é da nossa profissão, aprender a gerir 40 pessoas. Eu estava numa escola ontem e o professor no final falou assim, eu fiquei muito preocupado, professor. Isso que o senhor falou, com série de características de professores que são bem-sucedidos, não pode estar a gente levando a ideia de tornar os professores homogêneos, todos iguais. Eu falei assim, olha, eu não gosto dessa ideia de que os professores sejam todos iguais. Agora, me estranha muito que os professores sejam absolutamente diferentes. Porque qualquer profissão
se funda no compartilhamento de conhecimentos e de práticas. Se você não tem um núcleo de conhecimentos parecido com o dela, por que vocês quase são professoras? Os médicos têm protocolos, têm conhecimentos comuns sobre determinadas coisas. O que mais afasta a gente da ideia de ser profissional é a ideia de que qualquer um pode ser professor, porque não exige conhecimentos que são aprendidos. Isso é filme americano. Já notaram o filme americano? É assim: tem uma professora muito qualificada que ninguém gosta. Tem 30 anos de trabalho, cheio das técnicas. Aí tem um camarada lá que, por algum motivo, caiu dentro de uma sala de aula, fugindo de alguém. Só que ele entrou assim, despistou, falou que sou novo professor, e o cara arrebentou e todo mundo gosta, e a escola viveu feliz para sempre. E os meninos ficaram com saudade dele quando ele saiu. Não é assim? Aquilo é muito legal para a gente empolgar, não bora mudar a escola. Mas no fundo, para a gente que é professor, é péssimo, porque está dizendo o seguinte: você for 4 anos na faculdade, mas é melhor pegar o cara da rua aqui, que ele vai entrar e vai abalar. Igual o seu Madruga no dia que substituiu o professor de Araguá. Cara, não. Tem um nível de conhecimento que a gente deve compartilhar. Reconhecer o papel da disciplina escolar. A disciplina escolar não é nem vilã, a ponte achar assim: sem disciplina o mundo acabou. Não dá para ter uma escola que tem algum nível de bagunça. E nem também é a redentora. Vamos moralizar a escola, vamos colocar a polícia, colocar os meninos de ordens. Tem aí nos vídeos os meninos marchando, prestando continência para os colegas. Tem gente que acredita que isso aí forma cidadão e vai resolver os problemas da escola. Nem ao céu nem à terra. Uma escola tem que ter bons comportamentos, tem que ter um nível de disciplina, e uma escola não vai ter maus resultados porque tem um certo nível de disciplina. Agora, se não tiver disciplina nenhuma, acabou, tá, gente? Ninguém vai aprender, vocês vão sair daqui tudo doente, vocês vão chegar em casa e ficar doido para adoecer, para não vir para a escola, vocês vão arrumar um monte de atestado, é isso. Então, assim, nem ao céu, nem à terra. E os valores? O que eu tenho dito é o seguinte, Thaís: não adianta fazer nada na escola, trazer um monte de coisa se as pessoas não mudam os valores delas. Então a gente tem que, inclusive, repensar. À medida que o professor apresentava aqui, eu estava ali refletindo. Assim, por que ele faz isso? Você entendeu que era muito mais fácil ele vir, soltar a menina ou meninada que tem alguma deficiência no canto e dar aula dele para quem quiser. Inclusive, o menino que é muito chato, ele jogava no canto e dá aula. A minha pergunta é assim: por que esse cara faz isso? Por que ele gosta tanto disso a ponto de ter vindo aqui à tarde falar sobre isso? Por que ele está querendo nos convencer que o que ele faz e o jeito que ele faz é bom? Porque no fundo ele veio aqui porque ele acredita, sabe que quem mora aqui na região, igual aquele pessoal que coloca um funk no carro e passa na altura aqui na rua. Você tem que entender aquela pessoa, porque ela acha o funk tão maravilhoso que ela não entende por que vocês não podem gostar. Ela quer que vocês ouçam também o funk. No fundo, pessoas assim gostam tanto disso, acham tão importante que elas estão dizendo assim: gente, vamos cuidar desses meninos todos. Tem valores implícitos ali. Por quê? Porque o valor é algo que tem prestígio, que me move. O valor, ele conduz a ação. Eu ajo assim porque tem um valor por trás. Então, quando a gente vai discutir projeto pedagógico, a gente tem que estar perguntando o seguinte: no projeto pedagógico a gente está dizendo o que a gente vai fazer. E aí, no nosso caso, o que nós vamos fazer em relação à indisciplina, à violência, ao bullying. Agora, quais são os valores que vão me dizer que eu tenho que ir para um canto ou que eu tenho que ir para o outro? Porque se o meu valor é assim, problema do aluno, eu sei para onde eu me conduzo. Se o meu valor é outro, eu me conduzo para outro lugar. Então eu tenho caminhado aí para tudo quanto é escola, tenho orientado muito aluno, e eu selecionei aqui alguns valores que eu acho que a gente não pode abrir mão deles, para a gente construir uma escola que realmente é diferente.
Eu não vou falar de nada de pedagogia, projeto, nada disso. Vou falar de valores. Que qualquer escola, independente da pedagogia que ela tiver, para esse mundo atual, seja importante a incorporar. Então, o primeiro valor é o da escola que valoriza o direito à aprendizagem. O direito à aprendizagem deve ser um valor para a gente. A gente deve entrar aqui e acreditar o seguinte: todo mundo tem o direito de aprender. E aprender é importante. E quem tem direito são todos. Se é pobre, se é chato, se é bagunceiro, se não é bagunceiro, se tem alguma deficiência, se não tem, aprender é um direito. Então, ter o aprendizado dos estudantes como alvo principal da ação pedagógica e valor inegociável. Eu não negocio isso. Eu quero que você aprenda. O objetivo da gente estar aqui é que você aprenda. Cada um vai aprender uma coisa no ritmo, né? O professor terminou falando assim, comigo, eu acho que faz o máximo. Mas é isso, tem gente que não vai aprender a matemática igual o outro, mas todo mundo tem que aprender. Todos devem aprender, embora nem todos aprendam da mesma forma. Não abandonar, não desistir de ninguém, não deixar ninguém para trás. Vai lá em Sobral, vocês vão entender por que tem uma mudança. No nível da escola e no nível do sistema. No nível do sistema, uma escola vai mal, todo mundo abraça. É o contrário, a gente não fica falando mal da escola que vai mal. A gente se junta todo mundo, já dá uma escola parceira, porque a outra escola que vai bem acolhe e ajuda. No nível da sala de aula, eu não posso deixar para trás justamente aquele menino que mais tem dificuldade. Eu tenho que abraçá-lo. E aí esse menino dá trabalho mesmo. Porque geralmente o menino que menos aprende, ou ele é muito apático, ele é muito bagunceiro, e segurar a mão, vir junto, é difícil. Mas ali está o foco do valor. O valor te diz, eu não posso deixá-lo para trás, porque todo mundo tem o direito de aprender. Eu gosto de mostrar isso aqui, gente, vou até chegar um pouco mais perto para ver se a luz me acende aqui. Eu adoro mostrar essa imagem. Toda a minha aula na faculdade eu guardo, embora isso já seja mais antigo. Média das proficiências em matemática do Prova Brasil. Seguinte, vamos pegar o nome. Então, Prova Brasil foi aplicado em 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013. Ali são as médias divididas por grupos socioeconômicos. Significa o quê? Ali no 1 estão os meninos mais pobrezinhos. No 5 estão os meninos com um valor mais alto. Só um detalhe, é mais alto, mas é tudo escola pública. Então, mais alto entre os meninos de escola pública. E aí, quando você pegar qualquer grupinho desse, vocês vão ver que de 2005 a 2013 foi só melhorando. Nós, professores, dando aula, fizemos com que os meninos aprendessem mais. Então, olha só. Os meninos do 1 saltaram de 231 para 200. Esse aqui, aliás, não é um bom exemplo. Eu ia dar um exemplo justamente desse. Todos aqui foram melhorando. Se vocês olharem o resultado, ao longo, pode ter um probleminha ou outro aqui. Mas peguem a diferença entre o 5 e o 1. Aqui no ano de 2005, a diferença... não pode encostar, esqueci que a tela interativa. Esqueci. A diferença era de 25 pontos, ou seja, meninos de nível 5 têm 25 pontos em média a mais que meninos de nível 1. E olha só para vocês verem. Essa diferença vai aumentando, ao invés de diminuir. A gente, olha como é que o dado é louco. A gente pode melhorar o ensino, não melhorando para todo mundo. A gente pode produzir uma aparente igualdade quando ela não existe. Por quê? Porque esses meninos do nível 1, nada melhora para eles. O Gracinho pode melhorar a sua nota, melhorando só a nota dos meninos melhores. A gente pega e começa a treinar os meninos melhores. Escola não se faz assim. Escola se faz puxando todo mundo para cima. Grande parte dos modelos que não servem é porque eles não desistem justamente dos meninos 1, os que têm mais dificuldades.
eles também têm que melhorar. A coisa é muito perversa, isso aqui é só para mostrar o seguinte: quando a gente não tem uma característica só, a gente pode ser menino ou menina, a gente pode ser mais pobre ou um pouquinho melhor de vida, e a gente ainda pode ser preto ou branco. Quando você pega várias características que seriam estatisticamente negativas do ponto de vista do aprendizado, por exemplo, ser menina branca com NSE mais alto é uma situação favorável, porque as meninas em geral aprendem mais que os meninos, sobretudo no português. Então, ser menina branca no nível mais alto dos 5. Mas eu posso ser menino, preto e do nível mais baixo. A diferença entre esses dois grupos chega a 45 pontos. É quase 3 anos de escolaridade, gente. Então, assim, se tem alguém que vocês têm que estar aqui na escola atento, eu diria hoje, é sobretudo aquele menino seu mais pobrezinho, menino e negro. A escola não poderia deixar de abraçar, de estar atrás, de estar atento a esses meninos. Eles são geralmente os que são deixados para trás. Uma escola do respeito, então, uma escola do aprendizado, o aprendizado como valor, uma escola do respeito. Respeito é um conceito particularmente interessante porque tem um valor, ao mesmo tempo, moral e social. Moral no sentido de que eu falo assim: tratar os outros como a mim mesmo. Isso é o respeito. Então, ter essa ideia de que se eu tenho que tratar no âmbito da escola, todo mundo igual gostaria que fosse tratado. E colocar isso na prática da escola, na relação entre os professores, na relação com os alunos, na relação com os pais. Mas o respeito, ele tem um valor também que é social, que só um exemplo ajuda. É quando eu tenho um respeito ao lugar que você ocupa. Então é o seguinte: a Thaís é diretora, ela pode ser mais nova que eu, mas eu tenho um respeito em função do cargo que ela ocupa. O menino tem um respeito porque aquele é o professor. Não importa, ele é o meu professor. Respeito, então, é uma certa, como que eu digo, uma certa distância que eu tomo em relação ao outro em função do lugar que ele ocupa. Eu tenho um amigo que é professor na UFOP, que a gente sai para assistir jogo de futebol junto, para tomar cerveja, vai lá em casa, fica lá em casa o dia inteiro, a gente fazendo as coisas e tal. Aí, quando eu estava no cargo de pró-reitor, eu chegava na pró-reitoria, todo distante, né? Todo distante, todo cheio de nome toque, assim, o pró-reitor está aí, não sei o quê. Aí eu falei: para com isso, senhor, o que é isso? Não, aqui você não é o Luciano, você é o pró-reitor. Isso pode ser uma coisa estranha, eu não sei, que bobeira. Não, a gente tem que ensinar os alunos que respeito também passa por um certo distanciamento. Eu chego na biblioteca da minha universidade, a chefe da biblioteca não é professora, mas ela é a chefe da biblioteca. Eu era diretor, eu chegava lá, mas quem manda na biblioteca é ela. Então você tem um respeito, um certo distanciamento. Isso é importantíssimo como valor dentro de uma instituição escolar. Uma escola da responsabilização. A escola tem que responsabilizar em 2 sentidos. Responsabilizar, fazer com que as crianças façam parte da escola, construam a escola junto, dando responsabilidades. Você estava falando aqui das mudanças, eles passam a sentir que eles são responsáveis por cuidar desse espaço. E você pode dar a mesma tarefa. Vamos fazer a festa? Qual é a tarefa que vocês vão ter? Vamos reunir os meninos e vamos fazer uma avaliação dos professores? Eles vão se sentir responsáveis em zelar por uma aula melhor. Não vejo problema nenhum. Está ali o Rock Mill,
que foi meu colega, eu comecei a dar aula com 18 anos, eu acho que quando eu cheguei ele estava lá, deve ter a minha idade. Encontrei o Alquimil no mês passado, um pouco mais, não, acho que uns 3, 4 meses. Umas coisas que eu guardava numa caixinha, desde cartinha, tudo que eu juntei ao longo da minha vida. E aí eu achei uma coisa interessante. Meu primeiro ano de aula, a minha supervisora ia na sala, vou lembrar, esqueci o nome agora que eu li o rótulo. Maria Helena, você lembra? Maria Helena ia na sala, colocava os meninos em roda e ia discutir sobre como estava a sala. E ao discutir sobre como estava a sala, ia perguntando sobre cada professor que estava a aula. E aí eu descobri um monte de tirinha colada numa folha com as avaliações que os meninos faziam de mim. Super interessante, super maduro. Pode ter uma maturidade na avaliação? Pode. Mas os meninos dão conta de dizer se tem muita bagunça na aula, se o professor é respeitoso. E ao fazer isso, envolve dar responsabilidade para eles. Porque eu posso sair dali, então na aula do fulano de tal, não tá bom, que impacto nós vamos fazer? Eu vou conversar com ele, mas eu quero saber vocês o que vocês vão fazer. Isso é responsabilizar. E responsabilizar tem o seguinte sentido também. Aquilo que você faz de errado, você tem que ser responsabilizado, assumir a sua responsabilidade. Não dá para ter uma escola em que todo mundo faz o que quer e que não tem consequências. Esse eu acho o grande erro do sistema de ensino brasileiro. Nós caímos numa marabutaia de que o aluno pode fazer tudo que não há consequências. Algumas pessoas dizem, mas tem. Não, gente. Quando a gente compara com modelos de fora, é tudo muito mais bem definido. Muito mais bem definido, democraticamente e tal. Mas eu acho que a gente tem que responsabilizar o outro pelo aquilo que ele faz. O aluno não pode circular na escola fazendo o que quer e achando que isso é absolutamente normal. Então, responsabilizar tem esses dois sentidos. Uma escola justa. E justa tem dois sentidos também. Justa porque todo mundo aprende. Porque é injusto uma escola que só alguns aprendem. É injusto uma escola que, quando eu comparo o resultado de alunos negros e brancos, os brancos estão melhores, tem injustiça. Mas a justiça, e quem trabalha com adolescentes, sobretudo, vai entender o que eu estou falando, ela tem uma dimensão menorzinha, que é a justiça do contato cotidiano. É sentir que o professor avalia igual a todo mundo, que trata todo mundo igual, que quando vai aplicar uma determinada punição, aplica com justiça. Não vai entrar, mas o outro entrou. Cobrou a camisa, vai cobrar a camisa do outro. Chamou a mãe, vai chamar a mãe do outro. Os adolescentes, sobretudo, eles esperam que o professor seja justo com eles. Então, uma escola tem que se pautar pela justiça. Sei que às vezes é difícil. Escola é um negócio difícil. Não dá para tratar todo mundo igualmente, nem deve. Eu sei que é diferente o menino que é todo bonzinho que chegou atrasado na sala e o menino que todo dia chega atrasado. Mas a gente tem que, o máximo possível, tentar mostrar para os dois que a gente está tentando ser justo nessa relação. Esse é um valor fundamental, já tem muita coisa escrita sobre isso. E, por fim, transformar os olhares. A gente tem que, se quer enfrentar bullying, se quer enfrentar indisciplina, se quer enfrentar violência, transformar os olhares. Vencer o sentimento de inércia. Eu falo o seguinte: ô professor Luciano, tem jeito de o senhor fazer com a gente um acompanhamento ao longo do ano, uma assessoria pedagógica aqui na escola? Assim, professora, diretora, primeiro você vai contratar um psicólogo, um animador, um coach, o que for que vocês acharem, e dê uma injeção de ânimo nesses professores. Por quê? Porque os seus professores já não acreditam em mais nada. Eles acham que é assim e pronto, acabou. E o meu trabalho é outro, o meu trabalho é mais direto, é explicar como é que faz, mudar, dar exemplo. Como é que eu vou fazer isso com uma turma que já desistiu, que já acha que escola é assim, que não tem jeito, que nada vai acontecer? Isso é a inércia. Nós temos que sair da impotência e chegar na potência. É um pouco que o professor fez aqui. Ele falou assim, não consigo tudo, mas eu tenho conseguido algumas coisas.
Ah, não está bom não, no ano passado está pior. Eu posso, eu dou conta. Aliás, a nossa profissão, como é uma profissão que envolve autoridade, a gente tem que achar que dá conta, cara. Não é fácil não, né? Ah, novamente eu lembro sempre lá do Rock Hill, tá me lembrando ali. Não é fácil, você com 18 anos, chega numa escola na periferia, seu primeiro dia de aula tem 35 meninos, eu tinha 18 e eles tinham 16. Você tem que chegar assim, eu acredito. Eu acredito. Vamos lá, eu sou professor. Eu lembro que a primeira frase que eu ouvi no Rock Hill lá foi assim, o menino olhou assim, você é o professor? Vai tomar. Não era pra mim, você vai tomar assim, tipo assim, pô, esse cara é da minha idade. Esse cara é igual a mim. Eu chegava lá na escola para dar aula, eu tinha que andar com o apagador na mão. Que a moçada veio, eu era professor. Eu era barrado direto, eu chegava mais tarde, era barrado na porta da escola, porque a mulher disse, você é aluno mesmo? Você é professor mesmo? Não, você é aluno, você é mentira. Não, sou professor, não deixa entrar. Você tem que acreditar. A autoridade é como um policial que está lá no Mineirão e tem a turma e ele chega e fala assim, vamos afastando, gente, vamos afastando. Ele acredita que aquela fala dele, aquela encorradinha dele afasta as pessoas. A gente tem que ter fé, acreditar muita fé. Pode, que as coisas podem ser diferentes, porque senão não vai mudar. Transitar entre a crítica e a autocrítica. Não dá para ficar só reclamando, só dizer que a prefeitura está ruim, tá, que o mundo está ruim, tá, que o Brasil está ruim, tá, que os meninos estão difíceis, então, que os pais não colaboram mesmo. Mas eu tenho que largar um pouco esse lugar da crítica e também colocar a autocrítica e dizer o que eu fiz, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, como é que eu faço para ser mais feliz, né? Como é que eu não vou. Aí estava ali o Lício deu uma palestra para mim ali agora na hora que eu cheguei, a gente falando de felicidade, né? Não deixar para amanhã, mas agora, seja feliz agora, cara. Não deixa para a hora que aposentar, não deixa, né? Ele está falando do sítiozinho dele lá, isso mesmo. O sítio já está lá, eu acompanho. Então, você tem que também ter autocrítica, perguntar por você. Compreender a diferença entre zona de preocupação e zona de incumbência. Eu adoro esse conceito. O professor fica assim, mas o mundo está muito difícil, mas os pais são muito difíceis, mas é muita pobreza. Ok, tudo isso tem que estar na nossa zona de preocupação porque interfere. O fator que mais interfere na sua aula chama pobreza. 70% da avaliação de desempenho na escola tem a ver com capital cultural, origem social. Agora, isso é zona de preocupação. Eu quero perguntar a zona de incumbência. Você é professora, então a sua incumbência é ensinar. Eu dou um exemplo que é o seguinte: o policial sabe que a justiça interfere, que a pobreza interfere, que um monte de coisa interfere, por isso que ele prende e solta. Agora, quando ele vai ser formado, ele vai ter aula de quê? De policial. É como fazer as coisas no dia a dia, como as táticas policiais. Nós é a mesma coisa, tudo interfere, tudo atrapalha. Mas a nossa profissão é o quê? O pedagógico. Portanto, a gente tem que investir no pedagógico. É nisso que eu tenho que ser melhor. Então, isso é a minha zona de incumbência. Você é cobrado como professor. Hoje o professor é psicólogo, não sei o quê, né? Mas você tem que ser cobrado como professor. Como professor, você tem que ser bom. Sair da ideia de solução para a ideia de melhora. Fundamental. Nós não vamos acabar com a disciplina dos alunos. Eu falei que sexta eu cheguei aqui e a escola estava inaugurando. Naquela época tinha disciplina e ainda hoje tem. Mas a gente pode melhorar. Essa é a questão. Tem que ir melhorando. Eu entrei naquela sala difícil, meu Deus do céu, não estou conseguindo dar aula. Aí amanhã eu voltei e piorou, melhorou. Já é alguma coisa. Aí depois eu vou voltando e vai melhorando. Melhorou totalmente? Não, mas melhorou desde o início que eu entrei. Essa escola era assim, resolveu tudo? Não, mas melhorou. Por isso que a gente faz projeto pedagógico, por isso que renova, porque a gente está projetando para o futuro melhorar. O projeto pedagógico é o momento que a gente para dizer assim, como que a gente está? Como que a gente faz para melhorar? Para melhorar, a gente tem que investir na gente mesmo. A gente tem que acreditar que é possível, né?
vez por todas. Menino vai fazer sacanagem com vocês, como fizeram comigo aqui, como fizeram com o outro, vai fazer com todo mundo. Agora, as coisas podem ir melhorando e é por isso que a gente trabalha. E por fim, uma coisa que é fundamental. Eu tenho falado com os meus alunos e por onde eu vou, que sem isso nada muda. Que é mudar o olhar em relação à criança pobre. No Brasil, o olhar da gente pobre, e eu posso colocar paralelo para o negro, se é pobre, negro, essas duas coisas andam mais juntas, a gente constitui dois olhares. Um olhar que é o da caridade, então o cara é pobre, eu tenho dó dele, sou caridoso com ele. Caridade é uma coisa muito legal, que a gente deve fazer, mas ela tem um problema. Geralmente a caridade coloca o outro num lugar que não é da igualdade. Por isso você encontra pessoas absolutamente caridosas, mas é aquilo. Ele quer ser caridoso, mas deixa o outro lá embaixo e eu continuo aqui em cima. Sabe que o pobre às vezes até fala assim, não, meu patrão é tão bom, mas ele quer continuar sendo patrão e você empregado. A caridade, tanto é que um dos homens mais inteligentes que vieram na Terra, que é Jesus Cristo, alguns acreditam, outros não, mas se você ler a Bíblia, está dizendo assim, você faz a caridade pela conta, né? Ela tem que ser real. Essa caridade que se faz colocando o outro no lugar de inferioridade, isso não é caridade. Isso pode ser até uma estratégia de dominação. Tirando uma selfie. Exato. Então olha, esse olhar, ora é da caridade, ora é um olhar do medo. Sempre se olhou as pessoas pobres com olhar do medo, ele é perigoso, ele pode me atacar, vamos afastar, vamos tirar daqui, por que essas pessoas estão andando aqui? Você não vai divulgar tudo não, né? Vou divulgar. Vou divulgar não. É porque a gente fica mais à vontade quando está filmando. Eu descobri isso recentemente hoje. Mas vou dar um exemplo. Lá na cidade onde eu dou aula, Mariana, há pouco tempo instituíram uma coisa chamada passe livre. Então as pessoas podem andar no ônibus o tempo todo que não paga. Qualquer um. O ônibus passa, você pega e vai para onde você quiser. Eu não estou para fazer avaliação dessa política que eu não fiz, mas uma coisa, do ponto de vista financeiro, nem nada, mas uma coisa veio para as minhas aulas de sociologia, que é uma descrição dos alunos, sistemática, que vários alunos têm analisado isso, de que passou a ter um incômodo do pessoal do centro, porque agora a meninada da periferia desce para o centro, porque eles vão de graça. Então esse corpo diferente, esse corpo que se mostra pobre, que se mostra negro, circulando na praça central da cidade, pode incomodar. Então se a gente não muda o olhar, a ideia de que esse menino pobre que a gente tem aqui, ele tem potência, ele pode, ele dá conta, ele é bom, ele também aprende, né? A gente não educa, gente. A gente não educa quem a gente não acredita, quem a gente não vê potencial, quem a gente não acha que é muito bom, que pode melhorar. Não adianta fazer projeto pedagógico, não adianta ter formação, se respeito, justiça, mudança de olhar não está presente em cada um. Esse professor que estava aqui, estou fazendo uma avaliação rápida dele, mas pelo que ele descreveu, não conheço, ele está apto a fazer um monte de curso, aprender um monte de técnica de inovação, porque tem ali por trás uma ideia de que eu tenho que fazer isso porque é bom para o meu aluno, porque isso é bom para mim. A gente vai aprimorar, mas antes a gente tem que aprimorar o nosso jeito de olhar para o aluno e os nossos valores que fazem com que a gente possa agir. E aí eu digo, é fácil cultivar esses valores? Não, a escola é um lugar difícil. A gente vai ficando triste, cansado, né? Tem aqui as professoras, a gente vai cansando, mas tem gente que passa a vida inteira na escola e nunca cansa, continua com a mesma empolgação. E tem uma mania de achar que todo mundo que é muito empolgadinho é que está errado. Não, a gente tem que estar empolgado na escola a vida inteira.
Eu acho até uma sacanagem a questão da aposentadoria. O professor tinha que aposentar mais cedo mesmo, porque é muito cansativo, muito pesado. Mas é possível, né? Volta aqui no início da nossa conversa aqui, que eu achei muito bonito o que o Luiz falou. Ele falando que é feliz sendo professor. E eu também sou feliz sendo professor. É possível, essa carreira não é uma carreira qualquer, é uma carreira interessante, sim. Até do ponto de vista financeiro, a depender de onde você vem, ela é interessante. Né? Meus alunos perguntam, professor ganha bem? Assim, depende de onde você veio. Se você é filho de médico rico, ganha muito mal. Se você é filho da classe trabalhadora de uma classe média baixa, cara, sua oportunidade. Meus alunos lá na UFOP entram, estou com uma doutoranda agora. Entrou lá na graduação, filha de carteiro, filho de dona de casa, fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado, passou no concurso, aí você vai vendo os meninos crescendo, a gente ficando velho, e o menino chega com um carro, né? Vamos ver se eu compro um apartamento. Bacana, é isso, é uma profissão que pode te dar dignidade. Agora, para isso a gente tem que aprender também a estar aqui gostando de estar aqui, porque aí é como o Luiz falou, a gente vive, ganha o nosso dinheiro, se diverte, é feliz, porque afinal de contas é para ser feliz que a gente nasceu, não é mesmo? Então, obrigado, Laura, para a gente conversar.